Olá, amigos da TV Nova Imagem, estamos de volta em mais uma edição do programa Fórum 16. O programa Fórum 16 de hoje também é especial porque nós fomos fazer uma cobertura histórica, a reinauguração do Teatro Coliseu daqui de Santos, que ficou fechado por décadas. E para a gente poder conversar sobre o Teatro Coliseu, esse momento importante para a nossa cidade e para a nossa região, nós convidamos o jornalista e apresentador do programa Revista Cultural, Marcos Pérez. Marcos Pérez, obrigado pela sua participação. É uma honra muito grande estar abordando esse assunto do Teatro Coliseu com você, jornalista especializado em cultura. Eu que agradeço, Joca, o seu convite. É um prazer estar aqui no Fórum 16 e ter a oportunidade de estar falando com seus telespectadores. Legal, então foi uma noite especial para todos nós, porque na verdade, para cada um, a reinauguração do Teatro Coliseu tem uma importância singular. Do teu ponto de vista, Marcos, qual a importância da reinauguração do Teatro Coliseu? Bem, sob o ponto de vista cultural, que eu acho que é a análise que cabe que eu faço agora, principalmente a restauração do teatro, ele é mais uma peça na restauração também da dignidade da cidade. A cidade que não tem seus monumentos, os seus teatros, né, onde discorre todo tipo de manifestação artística e cultural, que não tem vida cultural, a cidade é uma cidade sem alma, é uma cidade empobrecida. Santos, até pouco tempo atrás, ela estava sendo somente conhecida como uma cidade portuária em declínio, né? Ou então também pela disseminação da AIDS, quer dizer, Santos estava se tornando uma referência negativa, né? E isso tudo, ao longo de várias políticas públicas, vem sendo modificado, né? A importância da restauração do Teatro Coliseu, então, tem essa conotação. A restauração da dignidade da cidade, que, inclusive, a própria população sentia isso e estava sofrendo de baixa estima, né? A gente percebeu, nós estivemos lá fazendo a cobertura magnífica, a reinauguração do Teatro Coliseu, como as pessoas estavam orgulhosas, né? Parecia que todos eram um pouco donos daquilo, né? E, na verdade, o que aconteceu ali, eu acho que é o resultado de um trabalho que tem sido feito há mais de 20 anos. Quando a gente tinha aquele casarão branco ali no Boqueirão, em Baré, né, que tornou-se a Pinacoteca Benedito Calixto, ali eu acho que foi o início de um resgate do nosso patrimônio cultural, não é? É verdade. E a gente vê com aquele trabalho que iniciou-se lá com o então prefeito Oswaldo Justo, e chegamos ao ponto hoje do Coliseu, e no discurso do nosso prefeito João Paulo Tavares Papa, ele abordava isso, a continuidade, né? Esse trabalho começou na época do prefeito Davi Capistrano, não é? O secretário de Cultura era o Edmur Mesquita, exatamente. E veio, o Beto Mansur manteve essa batalha nos seus dois governos e estourou na mão do Papa essa grandeza toda, e que o Papa, inclusive o nosso prefeito, ele faz questão de ressaltar o trabalho dos seus antecessores. Nesse aspecto cultural é interessante o resgate, mas a gente também teve, com essa emoção toda que a gente viu ali de cada participante que se sentia um pouco dono desse resgate, a gente verificou também o resgate emocional, resgate de emoções das pessoas que frequentaram o Coliseu no seu tempo áureo. Principalmente, né, para aquelas pessoas que puderam testemunhar o auge do Coliseu, né, que foi com as grandes apresentações de companhias de teatro, de balé, grandes concertos, né? Nós tivemos lá Vila Lobos, do Saião, atrizes e atores famosos, né? Esse pessoal que conviveu essa época de ouro se sentia um pouco órfão, né? Com a decadência do Coliseu. Na verdade, não só com a decadência, o Coliseu, ao meu ver, ressurge das cinzas como um fênix, né, para alçar grandes voos novamente, né? E o pessoal que viu o esplendor do Coliseu
se sentiu como se estivesse vendo um parente que já havia sido, né? E como quem tivesse ressuscitado. Então, a alegria de rever aquilo novamente com todo esplendor, com toda a vida, né? E principalmente a perspectiva de grandes atividades culturais dentro de um teatro maravilhoso, que tem, pode abrigar um público de mais de 1.000 pessoas, se não me engano, 1.170 pessoas. É atualmente um dos maiores teatros da Baixada Santista, com certeza. No estado deve estar ali entre também os primeiros. E pela a maravilha que é. O teatro é uma verdadeira obra de arte, né? Você, até sem ter nenhum show para assistir, só de assisti-lo, o teatro mesmo já é um espetáculo. O espetáculo, né? Você pode ficar visitando o teatro e ficar contemplando aquela obra de arte, a construção, o cuidado que havia na elaboração das pinturas, né? É maravilhoso. O teatro ficou muito bonito mesmo. Eu vi um depoimento de uma senhora que ela disse o seguinte, que a reinauguração, né, a restauração do Teatro Coliseu, guardada as devidas proporções, seria como se você tivesse perdido uma joia ao longo dos anos e de repente você encontra essa joia, né? Você reencontra a joia. E realmente reencontrar o Teatro Coliseu é reencontrar uma joia. Eu perguntava para o prefeito João Paulo Tavares Papa se o centro de Santos estava vivo. E o prefeito, a grande bandeira dele, a gente sabe disso, é o Alegra Centro, é o projeto de integração do centro da cidade, através dos eventos culturais que tem ali na Rua do Comércio, na Rua 15 e tal. E agora sim, com um outro sustentáculo que é o Teatro Coliseu, eu acho que o centro da cidade agora, mais do que nunca, já largou os aparelhos, respira tranquilamente e está vivo, né, Marcos Pérez? Com certeza. Aliás, é engraçado a coincidência, né, que envolve esses equipamentos públicos, porque no auge da exportação de café, nasceram a Bolsa do Café, em 22, em 24, a reforma do Coliseu, porque o Coliseu, na verdade, nasceu em 1897, no final do século XIX. Mas com outra função, né? Ele era uma arena esportiva em que funcionava um velódromo. E em 1909, aproveitando aquelas instalações, foi montado também um teatro. Em 1924, aí já sob propriedade da família Freixo, e no auge da prosperidade santista, foi feita uma reforma em que transformou o Coliseu no que é hoje, né? Com toda aquela beleza neoclássica da sua arquitetura e da maneira com que a gente viu hoje restaurado o teatro. Naquela mesma oportunidade, em 24, alguns meses depois, foi inaugurada a Catedral de Santos, e Santos ganhou a sua diocese. Também naquela oportunidade, foi inaugurado o prédio do Correio. E também o prédio da Prefeitura me parece que é próximo, viu, Marcos Pérez? Você vê que os estilos são os mesmos, né? Eles são mais ou menos na mesma época. Mas vieram no boom do desenvolvimento. Sim. E todos eles, ou a maioria deles, se perdeu justamente quando a economia do país ia mal e, sobretudo, a economia de Santos. Principalmente, né? a do café, né? Que Santos era alavancada, a economia de Santos sempre foi atrelada à prosperidade das exportações do café. E quando houve a decadência do café, das exportações, vamos dizer assim, que começou ali um processo lento de decadência, né? Legal, então, Marcos Pérez, nós vamos agora ao Teatro Coliseu para verificar as impressões das pessoas que estiveram presentes a essa data histórica que foi a reinauguração do Teatro Coliseu. Acompanhe as imagens.
de estilo, num clima de muita alegria, o Teatro Coliseu, com seus 1.170 lugares, foi reaberto ao público totalmente reformado e com suas características originais inteiramente recuperadas. No hall de entrada, personalidades da sociedade santista e do mundo artístico-cultural eram recebidos pelo grupo de Seresta Alma Brasileira, que com seu repertório de músicas tradicionais prestava também uma homenagem àquela belíssima construção erguida na época áurea do café. No salão, localizado no segundo andar do teatro, uma exposição de fotografias e cartazes contavam a história de quase um século do Cine Teatro Coliseu. Além da exposição e da beleza arquitetônica do salão, o público ali presente pôde conferir também uma audição da Camerata de Violões Heitor Villa-Lobos, que, sob a regência do maestro Antônio Manzioni, apresentava um belíssimo repertório. No palco, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, sob a regência do maestro Luiz Gustavo Petri, executou um repertório com peças de Mozart e Beethoven. O concerto contou com a participação especial da pianista Beatriz Alessio, do coral do Colégio Musicum de São Paulo e dos solistas, a soprano Rosana Lamosa, da mezzo-soprano Edneia de Oliveira, do tenor Fernando Portari e do baixo José Galiza. Ao final, emocionado, o público aplaudiu de pé. Quando eu vim para cá há 10 anos para trabalhar, criar a orquestra municipal, o Coliseu tinha acabado de ser desapropriado, estava começando toda essa história e eu, assim que eu soube, eu vim visitar, falei, não, a gente vai estar nesse teatro. Essa data, para mim, tá sendo esperada há muito tempo. Assim, todo esse trabalho que eu fiz foi em direção a essa casa aqui, que é uma casa para receber a música sinfônica, para receber a orquestra. Então, para mim, isso é como se eu estivesse tendo um filho hoje, né? Assim, é uma emoção indescritível de estar inaugurando essa que vai ser a nossa casa, que vai ser onde a gente pode sonhar mais alto, onde a gente pode realizar coisas mais ousadas, trazer uma ópera, balé, é uma casa perfeita para isso, trazer grandes solistas, a gente vai ter aqui um espaço perfeito para que a orquestra cresça mais ainda. Cheguei a vir aqui enquanto estudante de medicina, vi o teatro funcionando, depois vivemos a decadência do teatro e agora vivemos a sua redenção. Acho que é uma noite de festa, essa cidade tão linda como Santos, acho que merece um teatro como o Teatro Coliseu. Estou muito orgulhoso de ser testemunha dessa festa. Ao Coliseu, a sua finalidade original, eu acho que vai fazer disso algo muito pujante, muito vivo para a cidade de Santos e para a região como um todo. Todo
povo, para ser um povo, ele tem que ter sua história. E o passado é muito importante. Sem passado, o camarada não faz uma projeção para o futuro. Eu acho que o Coliseu vai ser uma peça fundamental para o movimento cultural de Santos. E todo santista como eu está num dia de regozijo por ver esta revitalização do Coliseu. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a importância dessa grande obra no passado para a cidade de Santos. E a cidade de Santos ela foi o segundo maior fluxo turístico do Brasil, perdia apenas para o Rio de Janeiro. E nessa época nós tínhamos o Coliseu e tínhamos o Parque Balneário, tínhamos uma série de outros empreendimentos na cidade que atraíam o turismo. Nós esperamos que estejamos entrando novamente numa nova era. Com certeza, o grande projeto de desenvolvimento da região metropolitana deve estar surgindo aí para que a gente dê a grande alavancada que é necessário de desenvolvimento na região. Não se trata somente de uma casa de espetáculos, mas também de um monumento arquitetônico dos mais valiosos, não só de Santos, mas do estado de São Paulo. E depois de uma luta de mais de 30 anos, né, nós temos o prazer, a satisfação de ser realizado um sonho antigo, que foi recuperar, do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista também cultural para a cidade, o Teatro Coliseu Santista. Aliás, eu sempre gosto de falar Teatro Coliseu Santista. Uma valorização da cultura, das coisas da cidade, exatamente um momento em que todo o centro está sendo novamente reestruturado e atendendo aos anseios de toda a nossa população. Santos tem uma vida cultural muito agitada, é um celeiro de intelectuais, artistas, e este espaço que já abrigou tantas realizações belíssimas, retratando momentos da história da arte, se revertem agora em benefício do entretenimento e também do lazer. Então queremos cumprimentar a administração João Paulo Tavares Papa e todos aqueles que se esforçaram junto com ele para trazer a Santos esse presente, exatamente nos 460 anos da cidade, que é um momento propício para uma reflexão em torno do passado de Santos, da sua áurea época em torno do café e de tantos outros momentos econômicos em que a cidade fervia. Então, aproveitar todo esse apogeu deste edifício que retratou bem uma época, para que a gente possa trazer à cidade espetáculos, concertos, porque o público de Santos merece e aplaude esse tipo de realização. É um momento histórico, eu considero, né? Porque depois de 30 anos a gente conseguir resgatar esse patrimônio tão bonito que a cidade tinha, que ficou tanto tempo parado e se deteriorando, né? Eu acho que foi uma das coisas, assim, fundamentais. Eu acho que é uma alavanca muito grande para Santos, principalmente nessa área cultural, né? Eu acho que vai fazer um diferencial muito grande mesmo. Eu acho que Santos está de parabéns mesmo com esse trabalho da reformulação do Coliseu. Olha, tem várias justificativas possíveis de se pensar. Primeiramente, o edifício como peça arquitetônica é valiosíssimo, é maravilhoso, é um edifício eclético, tem elementos interessantíssimos que representam uma arquitetura de época. Não bastasse isso, você tem uma casa que foi palco dos grandes espetáculos no circuito nacional e mesmo internacional e que não tem uma outra similar em Santos, até mesmo pela capacidade que ele tem, de 1.500 lugares. Então, esse edifício recuperado significa uma perspectiva muito positiva no sentido desses espetáculos voltarem para a cidade.
ao meu lado está Marcelo Teixeira. Dr. Marcelo Teixeira é presidente do Santos Futebol Clube e fez um trabalho importantíssimo também no resgate desse patrimônio histórico nosso, que são aquelas lendas do nosso futebol, não é? Hoje está aqui prestigiando a reinauguração, a restauração do Teatro Coliseu. Marcelo, qual é a importância, no seu ponto de vista, da restauração do Teatro Coliseu? Muito importante, porque a gente conta agora com um instrumento que já era tradicional, mas desativado, né? Passou tantos longos anos sem possibilidade de estar aberto, com as suas portas abertas para a cultura, para a revelação de atores, de atrizes, para sediar grandes eventos, e agora você tem essa recuperação, um local realmente sagrado, histórico, muito bonito, e a gente espera com isso atrair o turista, possibilitar que a gente abra as portas para investir na área cultural. É muito importante, principalmente para uma cidade como Santos, a região metropolitana, que tem uma tradição enorme na área da cultura. Então é muito importante contar com o Coliseu para até revitalizar também o centro, né, que é tão importante aí para a nossa cidade. Nós notamos aqui, Marcelo, que tem segurança total aqui na região. Acho que isso vai realmente revitalizar esse projeto Alegra Centro, e isso é reflexo também do trabalho do pessoal do Birô, né? Com certeza, a prefeitura, o Birô, que são profissionais que realmente estão cuidando muito bem desse aspecto do turismo da cidade. E a gente fica muito feliz que hajam todos esses acontecimentos que fazem com que a gente tenha uma esperança muito grande de que a gente tenha a chance não só de ter uma beleza como essa aberta, mas agora ter também grandes espetáculos sendo atraídos aí por paulistanos. Geralmente nós íamos a São Paulo para assistir grandes espetáculos. Agora vamos com certeza trazer os turistas e os paulistanos aqui para Santos, para que após estarem aqui no Coliseu assistindo às suas peças, os teatros, possam também desfrutar das belezas aqui dos nossos bares, dos nossos restaurantes, que com certeza sairemos vitoriosos mais uma vez em iniciativas como essa, e cumprimentando a Prefeitura, o Papa, toda a sua equipe, o governador Geraldo Alckmin, que tem sempre dado uma atenção muito especial também a nossa querida cidade de Santos. Marcelo, você sabe que é interessante, eu vim de São Paulo para cá, para o Teatro Coliseu, e encontrei faixas na rua indicando, Teatro Coliseu, você segue por aqui. É fantástico, eu acho que esse é um trabalho também que é reflexo da turma que trabalha no Santos e Convention Visitors Bureau, não é isso? Mas eu queria perguntar para você, por falar em resgate, para concluir, como é que está o memorial lá? Muita gente visitando também, é um belíssimo equipamento, como é que você está vendo lá o Memorial das Conquistas? É também um grande centro, um ponto turístico que tem realmente dado mostras através das visitações. Nós temos um lado social que a Denise, a nossa equipe, faz com escolas municipais, estaduais, sempre com visitações para as entidades carentes, assistenciais da cidade, e paralelamente a isso nós temos o turismo, né? Nós temos tido a chance de, principalmente com esses cruzeiros, nessa temporada de verão, ter um número impressionante de visitações. Então a vila passou por esse processo de modernização, estamos recuperando a Vila Belmiro e, ao mesmo tempo, através do Memorial das Conquistas, preservando a memória, resgatando a tradição dos Santos, atraindo através do turismo e todos aqueles que visitam também, valorizando os ex-profissionais, os ex-atletas do Santos que lá estão também em noites e tardes de autógrafos. Então, para nós é uma alegria muito grande também ter o Memorial das Conquistas como um dos pontos mais visitados da nossa região. E as emoções continuam aqui no Teatro Coliseu. Eu, de repente, encontro aqui o nosso amigo antigo, Dr. Lupércio Mussi, empresário, um homem ligado à cultura musical, não é? Empresário aqui do Rádio City Café e de diversas rádios aqui na região, veio prestigiar aqui a reinauguração do Teatro Coliseu. Lupércio, muito bacana encontrar você. São muitas emoções que a gente vai resgatando aqui, revivendo, encontrando pessoas e, de repente, reconquistando um patrimônio importante como o Teatro Coliseu. É verdade, o Teatro Coliseu está na alma de todos nós santistas. Isso aqui representa a passagem da nossa vida dos santistas. Me lembro também, não obstante ter assistido grandes espetáculos aqui no Teatro Coliseu, de grandes companhias, também fui protagonista
Você também? Também estive já nesse palco, porque quando nós éramos jovens, nós pertencíamos ao Teatro Amador, fazíamos teatro amador. E fizemos teatro amador em Santos e fizemos teatro amador aqui também no Coliseu. E faço lembrança neste momento do primeiro Festival Santista de Teatro Amador, em que o Plínio Marcos ganhou o primeiro lugar. Nós, o nosso grupo do Cine Teatral Anchieta, tiramos em segundo lugar com uma peça da Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. Quer dizer, você veja como eu falo com entusiasmo e com o coração, porque realmente o Coliseu resgata toda uma lembrança dessa cidade maravilhosa que é a nossa cidade de Santos. Lupercio, houve a indicação do deputado Fausto Figueira para se colocar o nome da sala do Teatro Coliseu do nosso médico, ex-prefeito aqui de Santos, Davi Capistrano, né? Mas nós temos aqui pessoas, é inegável o valor do Dr. Capistrano como médico, né? O ideal talvez fosse que fosse dado o nome dele para um equipamento hospitalar. E aqui para essa gente do teatro mesmo, como você citou, nós temos o Plínio Marcos, temos a Pagu, temos diversos artistas aqui da nossa região, não é isso não, Lupercio? Olha, o Fausto Figueiras, ele está equivocado. Realmente na área médica, destacou-se o prefeito Davi Capistrano, mas o Teatro Coliseu é o resgate da cidadania de Santos, dos santistas, e nós temos nomes ligados à cultura, ligados ao teatro, ligados à arte, que eu tenho a impressão que equivoca-se o deputado Fausto Figueiras. Na verdade, ele merece todo esse reconhecimento, mas para um equipamento hospitalar, enfim, aqui na Casa da Cultura nós temos aqui diversas personalidades para serem homenageadas, né? Até vai ser uma briga no âmbito cultural mesmo, mas bacana, né? Governador Geraldo Alckmin aqui, diversos secretários, ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, quer dizer, muita gente importante do cenário, quer dizer, Santos também trazendo de volta aqui o olho do Brasil para cá, né? Essa cidade pulsando, né? É uma beleza, isso dá um grande incentivo para a área cultural da cidade, ver essa cidade pulsando novamente através do Teatro Coliseu. Eu acho que vamos deixar política de lado, nós temos que viver a emoção, viver o coração, viver a arte, a música, a poesia. Na verdade, então deixa a política de lado nesse momento. Esse momento é o Teatro Coliseu, é o resgate do santista com o seu passado, para projetar um futuro ainda mais brilhante para a nossa cidade. Perfeito. Então, Lupercio, porque esse futuro vem com a movimentação aqui do centro da cidade, com o Alegra Centro, né? Com o nosso carnaval que a gente está resgatando também, com o Aquário Municipal, Lupercio Mussi. É verdade, é verdade. A cidade, olha, Santos sempre foi uma das cidades do Brasil que mais eventos culturais apresenta e tem apresentado. Nós somos muito ricos em cultura, muito ricos em eventos. Nós temos que ter essa consciência e continuar neste caminho, que é o caminho correto. É o caminho correto, é o caminho da educação, é o caminho... E a cultura, e eu sempre repito, a cultura é muito mais cultura quando ela se refere ao comportamento da pessoa, o comportamento do brasileiro, o comportamento do santista. Isto realmente é o que enaltece a cultura. E a música e o teatro modificam comportamentos, né? Torcer para que o Teatro Coliseu continue assim, sempre cheio de gente, né? Lupercio, obrigado aí pela sua entrevista, hein? Prazer em revê-lo. Prazer todo meu, obrigado. Fui uma das primeiras vozes aqui que se juntou a de tantos cidadãos santistas no sentido da importância de recuperação desse espaço. Quando eu vi ele brilhando ali no entardecer e vendo toda a comunidade aqui reunida, outra vez nesse espaço que tem tanta história, eu fico muito contente pelo lugar de poder estar hoje aqui, né? Mas tenho certeza que isso vai ser para a cidade de Santos um momento realmente de recuperação de toda uma memória e uma perspectiva de futuro. Eu acho que o Coliseu tem tudo para se tornar de novo um grande centro de referência, um grande espaço cultural. Ele passa a ser um espaço muito importante da cidade. Bom
início do século passado, 1900, Santos foi a porta econômica e cultural e política do nosso país. Aqui houveram grandes manifestações políticas, você vê isso nos livros do Jorge Amado, quando fala Subterrâneos da Liberdade, Cavaleiro da Esperança, tudo aquilo que passou-se aqui no Porto de Santos. Isso veio trazer uma forma de pensamento cultural dessa imigração que veio para Santos de uma forma bastante aprimorada. Isso contribuiu para a nossa formação cultural, assim como para a formação do país. É uma alegria no sentido de que foi a primeira casa de espetáculos que eu frequentei desde garoto, né? Vi muitas coisas, vi grandes artistas nacionais e internacionais aqui. Depois essa casa fechou. Eu desde os anos 70 que eu me bato pela reabertura dela e hoje estou aqui participando da entrega do imóvel do Teatro Coliseu totalmente restaurado, reformulado, né? Com algumas melhorias inclusive. Entrega dele à população santista. Eu fico muito honrado, né, em estar nesse momento terminando um ciclo que passou por 4 governos e, se Deus quiser, agora abrimos um novo ciclo de desenvolvimento para a nossa cidade e para o nosso estado. Bem, amigos, o Fórum 16 vai chegando ao seu final. Eu quero agradecer a participação sua, Marcos Pérez, no nosso programa e dizer que foi um prazer também estar com você lá na reinauguração do Teatro Coliseu, num momento importantíssimo para o nosso município e também para toda a nossa região. Eu que agradeço, Joca, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Parabéns pelo Fórum 16. Legal, então, e nós torcemos para que realmente o público, o povo de uma maneira geral, tenha acesso a esta grande obra que é o Teatro Coliseu. A todos vocês, meu muito obrigado. Até o nosso próximo programa.